Hoje nós falaremos sobre moldagens de transferência e implantodontia. Nós temos sempre duas opções de moldagem, a utilização de transferentes de moldeira aberta e moldeira fechada. A escolha pelo tipo de moldagem vai depender de alguns fatores. Pode ser devido ao posicionamento do implante, pode ser pela própria disponibilidade do sistema ou até mesmo preferência do profissional. Cientificamente, os artigos sempre nos mostram que a utilização de transferentes de moldeira aberta são mais precisos, pois a gente tem a possibilidade de controlar, a movimentação desse componente, desse transferente, evitando assim que eventualmente durante a colocação do análogo ou até mesmo durante a moldagem, esse transferente se movimente horizontalmente ou verticalmente. Aqui nesse caso, nós temos duas situações diferentes. Nós temos um implante do tipo HE 4.1 mais superficial e nós temos, teoricamente, um implante cone Morse no setor anterior, aonde foi instalado um componente chamado munhão universal. Então aqui nós temos para o setor anterior apenas a opção de moldagem com transferentes de moldeira fechada e no setor posterior a gente pode optar por um ou pelo outro. Neste caso, nós utilizaremos um transferente de moldeira aberta. A primeira dica para a utilização de transferentes de moldeira aberta seria o quê? Nós levarmos o transferente em posição e, sem o aperto do parafuso, encontrar o travamento adequado, porque normalmente esses transferentes utilizados para transferência de implantes unitários, eles possuem o que a gente chama de antirrotacional. E se esse antirrotacional não for travado da forma correta, o transferente pode ficar mal adaptado e a moldagem não funcionar a contento. Após o teste desse encaixe, o próximo passo seria a criação de uma retenção adicional em volta do transferente. Isso vai permitir que durante a colocação do análogo, após a moldagem, o transferente não rotacione no molde, mudando assim o posicionamento da coroa no modelo de trabalho. Para a criação dessa retenção adicional, normalmente nós vamos utilizar ou uma resina acrílica do tipo Duralay ou mesmo uma resina composta, tornando um pouco mais rápido a criação desse meio de retenção adicional. Para a criação então dessa retenção, temos uma porção de resina composta, nesse caso nós estamos usando uma resina da Forma, retiramos uma porção dessa resina. Essa resina ela pode ser manipulada para que fique numa consistência um pouquinho melhor e essa resina ela vai ser colocada lateralmente no transferente, de forma que ela abrace o transferente. Nas pontas, nós podemos simplesmente apertar com as mãos, formando hastes horizontais. Isso é o que o pessoal chama de hélice, a formação de uma hélice, para evitar que haja a rotação do transferente dentro do molde. Aqui no caso nós iremos fotoativar. Após então a fotoativação, nós temos o transferente com os mecanismos de retenção laterais prontos. Basta agora encaixar o parafuso novamente e levar esse transferente numa posição onde as retenções fiquem posicionadas, direcionadas para vestibular e para a palatina ou lingual do nosso paciente. Basta apertar o parafuso até que haja o travamento e nós temos o transferente travado e adaptado sobre a boca do paciente ou sobre o implante em questão. Para o próximo implante, nós utilizaremos um transferente de moldeira fechada. Esse transferente ele possui alguns encaixes internos que vão se adaptar sobre a superfície desse componente em questão. Qualquer outro implante, ele vai ter o quê? Sempre um sistema de encaixe na plataforma do implante ou sobre o componente. Da mesma forma, ele pode ser apenas de encaixe ou ele pode ser parafusado. Esse transferente, no caso, ele vai ser removido junto com o material de moldagem. Nós podemos encontrar transferentes de moldeira fechada que permanecerão sobre os implantes durante todo o ato da moldagem e após a remoção da moldeira com o molde feito, nós iremos desparafusar e posicionar ele sobre o molde. O único cuidado desse transferente é apenas empurrar para que ele trave totalmente na superfície do implante. E agora nós temos os dois transferentes posicionados e prontos para receberem a moldeira e o material para a realização da moldagem. Neste caso, como nós estamos utilizando um transferente de moldeira aberta no setor posterior, é necessário que a nossa moldeira também esteja aberta, pois durante o ato da moldagem,
esse parafuso ele deve sair pelo buraquinho da moldeira, de modo que permita a remoção desse parafuso após o endurecimento do material de moldagem. Nós podemos realizar a moldagem com uma moldeira totalmente aberta. Uma dica que eu dou é o posicionamento de uma cera. Pode ser uma cera 7 na parte interna da moldeira, e isso fará o quê? Que durante o ato da moldagem apenas o parafuso sai e não o material de moldagem, evitando o desperdício e evitando a formação de bolhas durante o ato da moldagem. E nós estamos usando um silicone por adição, então o material pesado ele é manipulado sem a colocação de luvas. Esse material ele é manipulado até que não haja mais a formação de estrias. O material pesado é posicionado sobre a moldeira e daí o material leve ele é levado tanto na área dos implantes como na superfície oclusal dos dentes adjacentes. Esse material também pode ser posicionado sobre a moldeira, permitindo assim uma melhor cópia da área desejada. Basta agora encontrar o posicionamento e naturalmente, quando nós apertamos, o buraquinho do parafuso ou o parafuso mais longo do transferente ele aparece na cera. Dessa forma, a gente consegue, após o endurecimento do material, simplesmente expor o parafuso, permitindo o desparafusamento do transferente e a remoção do molde. Após o endurecimento do material, basta posicionar a chave, nesse caso uma chave hexagonal 1.2, e realizar o desaperto, a soltura do transferente. Como que eu sei que o parafuso está solto? Nós sentimos um tec, a gente vai girando esse parafuso e você vai notar que o próprio transferente ele se mexe, né? Ou o parafuso, no caso, ele se mexe verticalmente. A partir desse momento, basta apenas soltar a moldeira e aqui nós temos então o molde realizado. A gente consegue visualizar o transferente de moldeira fechada que está dentro do molde e o transferente de moldeira aberta posicionado aqui nessa área. Após a remoção do molde da boca, nós visualizamos se existe a presença de bolhas, se a área ao redor do implante está bem copiada, e o próximo passo é a colocação e o posicionamento do análogo, que seria a réplica, nesse caso, do componente posicionado na boca, e nessa região posterior seria a réplica do implante em si, já que é um hexágono externo 4.1. Uma dica para quando você tem uma moldagem de transferência de implante usando um transferente de moldeira aberta é justamente o posicionamento do análogo. Você pode posicioná-lo inicialmente travando no parafuso e após isso você aperta o análogo e contra o travamento do antirrotacional e segurando esse análogo em posição você vai apertando devagar o parafuso até que ele trave, de modo que você, com cuidado, evite a rotação do análogo dentro do molde. Para avaliar se um molde de transferência de um implante ele está correto, primeira coisa, nós precisamos enxergar toda a margem ao redor do implante ou do componente protético bem definida. Assim também como o contato do material de moldagem com o tecido mole ao redor desse implante, porque isso vai definir se a nossa coroa vai ter uma boa adaptação ou não. Estando nessas condições, material pesado e leve, sem a presença de bolhas, sem a presença de rasgamento, o molde está apto a ser vazado, inicialmente pela colocação da gengiva artificial e posteriormente o gesso especial.